Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais fundamentais que existem, né? Uma questão que a psicologia, olha, tenta desvendar há séculos. É uma boa pergunta, né? O que, o que exatamente forma essa sensação de ser eu? De onde é que vem a nossa consciência, as nossas memórias, os nossos sentimentos? Olha, e essa não é uma pergunta nova de jeito nenhum. É um verdadeiro quebra-cabeça que fascina a humanidade, sabe? Há milênios, desde os filósofos da antiguidade até os neurocientistas de hoje. E a busca por essa resposta, é uma jornada incrível. Essa busca para encontrar onde fica o eu mudou, nossa, mudou demais ao longo da história. Se a gente for pensar lá para os antigos egípcios, era o coração. O coração era o centro de tudo, sabe? A sede da inteligência, da alma. Mas aí vieram os gregos, tipo Platão e Hipócrates, e eles foram os primeiros a apontar para o cérebro. Dando um salto de séculos, chega o Descartes com aquela ideia famosa da divisão entre mente e corpo. Só que hoje a neurociência chega e nos diz uma coisa bem diferente. A mente é basicamente o que o cérebro faz. Ok, então, se o eu está no cérebro, como é que ele constrói a nossa experiência do mundo? A grande sacada é que a realidade não é algo que a gente só recebe, sabe? Ela é construída ativamente. E tudo começa com a sensação. Imagina que é a matéria-prima. Os nossos olhos, ouvidos, a pele, tudo está o tempo todo coletando informação do mundo. É o primeiro passo, o contato bruto, inicial. Só que esses dados brutos, sozinhos, não querem dizer nada. É aí que a mágica acontece. É aí que entra a percepção. A percepção é esse processo incrível do cérebro de pegar todos esses sinais, organizar e transformar numa experiência que faz sentido. E aqui está a grande diferença, o ponto-chave. Sensação é a detecção. Pensa assim, as ondas sonoras batendo no seu tímpano. Isso é sensação. Agora, a percepção é a interpretação. É o cérebro decidindo se aquilo é uma música para relaxar ou uma sirene de alerta. Tem uma citação do neurocientista Antônio Damasio que resume isso perfeitamente. Ele diz que o que a gente vive como realidade não é uma cópia exata do mundo lá fora. Não, é uma representação, uma construção do nosso cérebro. E o mais legal é que essa construção é influenciada por um monte de coisa. Claro, fatores externos, tipo a intensidade de uma luz, fazem diferença. Mas os fatores internos, esses são muito poderosos. Motivação, experiências passadas, valores, tudo isso molda o que a gente percebe. É por isso que duas pessoas podem ver a mesmíssima coisa e ter visões completamente diferentes do que aconteceu. Beleza, então a gente já viu como o mundo de fora é percebido. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nos processos internos que dão significado a tudo isso. E aqui tem outra distinção super importante também do Damasio: emoção versus sentimento. Pensa assim, a emoção é um evento público, físico. Você vê um urso, seu coração dispara, a respiração fica ofegante, isso é a emoção. O sentimento? O sentimento é o evento privado. É a experiência mental dessa reação toda. É a sua mente registrando: nossa, estou com medo. E as emoções não são todas iguais. Elas vêm em camadas, sabe? Tem as emoções de fundo, que são tipo o nosso estado geral, bem-estar, mal-estar. Aí vem as primárias, aquelas universais que todo mundo reconhece. Alegria, tristeza, medo. E por cima, as sociais, que são mais complexas, influenciadas pela cultura, tipo vergonha, orgulho, culpa. E além das emoções, tem outro pilar aqui: a memória. Ela é fundamental. A memória cola, é o que conecta a gente com o nosso passado e dá a sensação de continuidade. Pensa bem, sem ela, cada momento seria uma experiência do zero. Um eu estável simplesmente não existiria. E quando a gente fala memória, é um universo muito maior do que a gente imagina. Ela aparece de várias formas. Tem a memória de hábito, que é o que te faz dirigir um carro quase no automático. Tem a memória social, que é a história que uma cultura compartilha. Cada uma dessas camadas vai ajudando a construir o nosso mundo interior. E, como se não bastasse, no topo de tudo isso, a gente tem uma capacidade que é extraordinária: a metacognição. É a habilidade de pensar sobre o pensar. É dar um passo para trás e analisar os próprios pensamentos. É o que nos permite planejar, nos avaliar, mudar o rumo. É uma parte essencial do que nos faz humanos. Ok, então a gente já juntou as peças do quebra-cabeça. Percepção, emoção, memória.
A pergunta agora é como é que tudo isso se encaixa para formar uma identidade que faz sentido? Antes de mais nada, vamos separar duas coisas que muita gente confunde: identidade e personalidade. Pensa assim, a personalidade descreve como a gente é, nossos traços, nossos padrões. Já a identidade é a história consciente de quem a gente é, a nossa narrativa pessoal, nosso lugar no mundo. E essa identidade, ela não aparece pronta, do nada. É uma jornada, com estágios. O psicólogo James Marcia descreveu bem isso. Começa com a difusão, quando a pessoa ainda está meio perdida. Depois, pode vir a inclusão, que é quando se aceita uma identidade pronta, sem questionar muito, sabe? Aí vem a moratória, que é aquele período de crise, de explorar. E, finalmente, a conquista, quando a pessoa explora e assume um compromisso pessoal com uma identidade. Mas aqui vem um ponto muito importante. Essa jornada não acontece só na adolescência e acaba. De jeito nenhum. A formação da identidade é um processo para a vida toda. Um grande evento na vida pode jogar a gente de volta para a fase da moratória, sabe? Forçando a gente a repensar e redefinir quem somos. E para fechar o ciclo, esse eu que a gente constrói não existe isolado, numa bolha. Ele é profundamente moldado pela sociedade e pelo mundo em que a gente vive. A sexualidade é um exemplo perfeito disso. Ela tem o lado biológico e o lado psicológico, que são internos, claro. Mas a dimensão sociocultural é gigante. As normas da nossa cultura, as leis, os tabus, tudo isso define o que é visto como aceitável ou não e acaba moldando uma parte central de quem a gente é. Isso vale para muitas outras coisas, né? Os nossos conceitos sobre papéis de gênero, sobre o que é ter sucesso na vida, até sobre o que é ter uma boa saúde mental, nada disso é universal. Tudo é definido pela cultura em que a gente está. E tudo isso nos traz de volta a pergunta lá do começo: o que nos torna quem somos? A resposta, no fim das contas, é que o eu não é uma coisa estática. É um processo, uma construção dinâmica que acontece a cada momento, na interação entre o nosso cérebro, as nossas memórias e o mundo ao nosso redor. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se quem somos e como a gente percebe a realidade são, em grande parte, uma construção, isso nos dá um poder incrível. A pergunta que fica é: o que a gente vai escolher construir?